Código de Processo Civil. Paramos no artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição, inciso 1, ao membro do Ministério Público, inciso 2, aos auxiliares da Justiça, inciso 3, aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessária. Parágrafo 3. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1 será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Capítulo 3. Dos auxiliares da Justiça. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Seção 1. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, inciso 1, redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Inciso 2, efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Inciso 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Inciso 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto: a linha A, quando tenham de seguir a conclusão do juiz; a linha B, com vista a procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública; a linha C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor; a linha D, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Inciso 5. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Inciso 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2. Estão excluídos da regra do caput, inciso 1, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. Parágrafo 2. As preferências legais. Inciso 2. As preferências legais. Parágrafo 3. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4. A parte
que se considerar preterida na ordem cronológica, poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça, inciso 1, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. Inciso 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Inciso 3. Entregar um mandado em cartório após seu cumprimento. Inciso 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5. Efetuar avaliações quando for o caso. Inciso 6. Criticar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando: inciso 1. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Inciso 2. Praticarem ato nulo, com dolo ou culpa. Seção 2. Do perito. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2. Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão de atividade. Parágrafo 5. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico, comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2. Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação, a consulta de interessados para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158.
O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Seção 3. Do depositário e do administrador. Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou o administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Seção 4. Do intérprete e do tradutor. Artigo 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para: inciso 1. Traduzir documento redigido em língua estrangeira. Inciso 2. Verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. Inciso 3. Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da língua brasileira de sinais ou equivalente, quando assim for solicitado. Artigo 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem: inciso 1. Não tiver a livre administração de seus bens. Inciso 2. For arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo. Inciso 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem seus efeitos. Artigo 164. O intérprete ou tradutor oficial ou não é obrigado a desempenhar o seu ofício aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 157 e 158. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1. A autocomposição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1.
A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou dispor ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Para artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador, com respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3 serão classificados sistematicamente pelo tribunal que os publicará ao menos anualmente para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer sua advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo.